Conectadas e conectados, muito boa tarde. É o seu programa Conexão Comportamento no Ar, 13 horas em ponto aqui na TV Geração Z. Recadinhos, Gislene Souza, excelente recuperação para você, te amo. Quem ganhou o livro Ausência da Flávia Cristina Simonelli foi Marcos Adalberto Reis, vai ser mandado para a sua casa, ok? Hoje a gente tem tanto para falar em tão pouco tempo, e é o seguinte... O Luquinha vai tirar umas férias aí forçadas, então quem está aqui é o Luiz Fabiano, da seleção, e eu já vou pedir para ele colocar a primeira foto. Olhe para o cérebro da imagem. Agora tente responder as seguintes perguntas. Qual a cor da pele da pessoa da qual foi retirado? Ela é rica? Ela é pobre? Qual é a sua orientação sexual? Famosa ou desconhecida? Religiosa ou não? Feia ou bonita? É homem ou mulher o dono desse cérebro? Por dentro, só de olhar, como é difícil nos diferenciar. Todos temos medos, alegrias, dúvidas, conhecimentos. Mas o que realmente nos diferencia é o conteúdo do que pensamos, este afinado por nossas experiências. E para saber o que realmente diferencia as pessoas, é preciso comunicar-se com elas, interessar-se por elas. A mente. Esse é o lugar onde as diferenças são confrontadas. Esse é o nosso alvo, e jamais aquelas características que citei quando a foto apareceu. E para falar disso, e para quebrar todos os paradigmas, eu tenho aqui um convidado que vai perguntar assim para você. Você se conhece mesmo? Você se comunica com você mesmo? Então, quem é ele? Ele é Master Coach, ele é Master e Trainer Internacional em Neurolinguística, ele é diretor executivo da SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, ele é trainer em Emotional Intelligence Assessment. Ele desenvolve com sucesso diversos trabalhos em coaching com foco executivo e esportivo, tendo como clientes diversos executivos e atletas de nível nacional e internacional, dos principais clubes de futebol do Brasil. Olha aí, Luiz Fabiano, tá vendo? Esse é o coach aí. Atualmente desenvolve para executivos de grandes empresas programas de coaching e desenvolvimento de líderes. Ele possui certificações internacionais em Life Coaching e Executive Coaching. Ele é expert em leitura de expressões faciais. Ele é Mike Martins. Muito obrigada, Mike, por estar aqui hoje. Muito obrigado você. Boa tarde, Thalia. Boa tarde. Vou fazer tanta careta aqui, viu, Luiz Fabiano, que ele vai falar tudo que eu estou mentindo, se eu não estou mentindo, se eu tô... Bom, conta um pouco da sua trajetória em comunicação e comportamento. Bom, Thalia, tudo começou aproximadamente aos 19 anos, morando em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. E eu ouvi falar o nome de Anthony Robbins, uma pessoa que estava exercendo e executando um trabalho maravilhoso de apoiando pessoas. E como adolescente, eu tinha vários problemas e obstáculos em me comunicar com as pessoas e me comunicar comigo mesmo. Foi quando eu fui ao encontro dele, só que não em pessoa física, através dos livros. E eu consegui o primeiro livro dele, que é o Unlimited Power, que é o Poder Sem Limites. Poder Sem Maravilhoso esse livro. E quando eu li aquele livro, eu disse, opa, peraí, então eu me comunico comigo mesmo? Certo. Eu sou responsável pelas minhas imagens internas, eu escuto vozes dentro da minha mente, eu falo comigo mesmo, e isso é tudo normal? E depende de como eu faço isso, depende de como eu me sinto. Então, nesse momento, pela primeira vez, com apenas 19 anos, eu percebi que eu tinha o controle dos meus comportamentos. Só que eu só sabia que eu poderia ter. Porém, eu ainda não tinha estudado o suficiente, não tinha repetido o suficiente. Mas naquele momento específico mudou. E aí eu comecei a ler outros livros de Richard Bandler, John Grinder, especialistas nas áreas, Virginia Satir, Gregory Bateson. E eu comecei a ter um entendimento muito mais amplo da minha comunicação interna. E aí eu percebi que eu estava estudando depois a psicocibernética, que é o estudo da mente humana a favor do ser humano. E eu estava tendo melhores resultados. Foi aí que eu comecei. Depois eu percebi, através da hipnoterapia, que eu poderia ter mais recursos. Fui estudar hipnoterapeutas, fui estudar psicoterapia, outras linhas de terapia para eu ter melhores resultados. E com isso a minha vida começou a mudar. Eu comecei a tomar melhores decisões, eu comecei a lidar com as pessoas diferentemente, eu comecei a ser mais criativo, pensar mais estrategicamente, eu consegui lidar com as minhas emoções melhor, porque eu estava entre
21, 22 anos. Nossa, Aquela fase da vida que você corre um alto risco de vida, principalmente se você é homem. E aí eu comecei a tomar escolhas mais embasadas em fatos e evidências. E bem jovem eu estabeleci uma visão e uma missão. E foi assim que eu fui me aprofundando e fazendo os cursos na Europa, nos Estados Unidos. Dentro bagagem, desse, foi bem bacana. Dentro desse período, o que eu decidi? Vir para o Brasil. Porque todo mundo falava que o Brasil era melhor nos Estados Unidos. A água é melhor, a comida é melhor, a diversão é melhor, tudo era melhor. Eu peguei e perguntei meus amigos, se tudo é melhor, o que vocês estão fazendo aqui? Foi quando eu aproveitei esse tema e aí eu retornei para o Brasil. No Brasil fiz alguns cursos. E aproximadamente em 2003, 2004, aí, através de um amigo, eu fiquei sabendo que havia uma nova tecnologia. Qual? Uma nova metodologia no mercado que trazia benefícios bem mais rápidos e era focado em soluções, estrutura e lógica. Coaching. O coaching. Foi nesse momento que eu percebi que eu sabia programação neurolinguística, sim, agora era muito solto, muito amplo. É uma ferramenta dentro de um contexto. Sim, uma tecnologia totalmente solta, como o iPhone. Nós sabemos usar alguns mecanismos, mas não temos o entendimento pleno e não tem um manual de passo a passo para como operá-lo. Quando eu fiquei sabendo, através do meu amigo, do processo de coaching, eu percebi uma lógica, uma estratégia. E eu percebi que eu estaria apoiando pessoas a pensarem no futuro e atingirem metas através de uma maneira sustentável e através da lógica, que é o que me fascina. Entender a lógica, entender o silogismo. Estudos que começaram com Aristóteles e depois outros foram aprofundando. E depois que eu comecei a fazer os processos de coaching, eu percebi que havia muito mais para estudar em relação ao comportamento humano. Foi quando eu fui fazer cursos de linguagem não verbal, expressões faciais, estudar mais a semântica e a sintaxe das palavras para poder ajudar os meus clientes. E depois disso, só fazendo cursos para aprofundar e enriquecer o repertório. Falando em comunicação, fala um pouquinho sobre a comunicação intrapessoal e interpessoal. Então, isso é muito interessante. Ok? E aqui no Brasil estamos começando a entender isso. Nos Estados Unidos, na Europa, esse tema, essa inteligência, ela já é muito mais profunda. O que é a comunicação intrapessoal, Thalia? É a pessoa se comunicando com ela mesma. Então, os livros, as palestras, eles sempre focam em comunicação interpessoal. Eu conversando com a Thalia, eu conversando com os telespectadores. Relacionamento interpessoal, comunicação interpessoal. Esse é o foco. Agora, o que antecede essa comunicação? A comunicação intrapessoal. A pessoa se comunicando com ela mesma. Agora, isso acontece num nível tão rápido, tão automático, que a pessoa que não é treinada, a pessoa que não tem essa competência, ela não percebe que há pensamentos que estão antecedendo aquela ação. E aqueles pensamentos que estão antecedendo aquela ação são os pensamentos que nós denominamos comunicação intrapessoal. E que toda pessoa se comunica através de imagens internas. As pessoas conseguem ver imagens dentro da sua mente, que seja do passado, que seja do futuro. Por quê? São os mesmos mecanismos que o meio utiliza para nos comunicar conosco. Lógico. Nós conseguimos, dentro da nossa mente, ouvir som e ouvir vozes, que são nossas, ok? E nós conversamos com nós mesmos. Agora, isso acontece em uma velocidade tão rápido, que a pessoa não percebe que há um mecanismo que está antecedendo. E essa fração de segundo, ela pode até ser terrível em termos de resultado de uma decisão mal tomada, né? Sim, porque a pessoa agiu no impulso, Ixi. agiu no instintivo, ok? Sem levar em consideração fatos e evidências e poder fazer uma análise do que aconteceu. E isso é perigoso. Então, isso é a comunicação intrapessoal. Como as pessoas se comunicam com elas mesmas. O que antecede toda a ação? E aí, depois que isso acontece, que nós nos comunicamos com nós mesmos, isso acontece referente às experiências de vida que nós tivemos. Que ambientes nós ficamos, como nós agimos nesses ambientes, através deste ambiente, que capacidades se consolidaram. Através dessas capacidades que foram repetidas inúmeras vezes, nós obtivemos o que? Resultados, fatos, evidências, e aí nós começamos a acreditar. E aí nós nos tornamos. Isso tudo fica guardado dentro de nós. E depende do ambiente que nós estivermos expostos, essas informações elas são acessadas. Por isso que com essa globalização, essa mudança atual, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós estamos agindo ainda com exemplos,
com situações passadas que não foram atualizadas. E é nesse momento que você está certa, que podemos tomar uma decisão, tomar uma iniciativa com um software desatualizado. É que nem aquela música como os nossos pais, né, da Elisa, alguma coisa assim, interessante. A gente estava discutindo lá fora sobre neurociência, eu li na capa de uma revista que a gente não tem livre-arbítrio. E a gente estava até conversando. Então, como é que a neurociência entra nessa bagunça toda? Então, a neurociência ela vem para explicar o cérebro. Como o cérebro funciona e quais são as suas funções. Agora, o que nós temos que entender? A diferença entre cérebro e mente. É o que nós explicamos hoje em dia através da neurociência. O cérebro é o hardware, é a máquina, é aquela imagem que você colocou no início, tá? Tem como você pesá-lo, tem como você estudá-lo, tem como você ver alguma deformidade, tem como você ver algum aspecto que se desenvolveu mais, as amígdalas, o sistema límbico todo. Esse é o hardware. Agora, o que opera essa máquina é o software. Então, o que a neurociência está mostrando para nós hoje? Como o nosso cérebro funciona perante a comunicação e perante estímulos. E o cérebro ele foi dividido em 4 partes específicas para ser estudado. E o interessante é, nesses estudos, nós descobrimos algumas limitações de como a nossa mente funciona e desmistificamos algumas informações que são importantíssimas para nós nos comunicarmos muito bem conosco primeiramente e depois nos comunicarmos muito bem com outras pessoas. A divisão ela é simples, eu vou explicar para você num nível bem superficial, ok? Todo esse embasamento, Thalia, ele vem do estudo de Robert Sapolsky, que é um professor muito conhecido em Stanford, na Califórnia. Ele é dividido em 4. Primeiramente, em cima da nossa cabeça, onde fica a moleira nas crianças, por isso que é bom saber, nós temos o que nós chamamos de lobo parietal. Essa parte ela é responsável principalmente por todas as sensações que nós sentimos no ambiente. Tá frio, tá calor, a roupa, como que está sentado, se machucou, ele mandou um estímulo. Ali dentro também que fica o sistema vestibular, que é responsável pelo nosso equilíbrio. Depois, um pouco mais embaixo, nós temos o lobo occipital. É o local onde todas as imagens que nós já vimos hoje, ou que nós imaginamos que vamos ver um dia, que está guardado ali. Qualquer batida pode danificar essa parte e a pessoa pode ter muitas dificuldades em associar uma imagem ou outra. Então ela precisa passar por uma reabilitação novamente. Depois, aqui nessa parte, nós temos chamado do lobo temporal. É onde que, primeiramente, o que ele faz? Decodifica os sons. Depende do som, depende do hemisfério. Então essas são as 3 partes. Na frente do nosso cérebro, nós temos uma parte muito interessante, okay? Que é o lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal. Há inúmeras definições, há inúmeras explicações, inúmeros segmentos. Agora eu estou dizendo e conversando de maneira bem superficial mesmo. Essa parte ela é interessantíssima de ser estudada. É a última parte que é desenvolvida no nosso cérebro, de acordo com Robert Sapolsky, entre os 20 e 25 anos, ou se a pessoa já passou por algum momento muito desafiador no início da vida. Aí ela tem que se ativar mais rápido. Ela que te dá noção das coisas. Ela que dá noção das coisas. Antes disso é sem noção. Isso, é por isso que a maioria dos homens, se você for ver entre 18 e 28, acabam se matando. Porque não conseguem pensar no futuro. Não conseguem avaliar a ação e reação dos seus atos. E precisa, num mundo altamente competitivo... Viu, Fabiano, como é que funciona? Altamente competitivo e capitalista, estabelecer a sua posição alfa. É nesse momento que vários... simplesmente não conseguem e comprometem a sua vida. E o que Robert Sapolsky e outros fizeram? Há uma substância, Thalia, que chama positrons. Ela é inserida dentro do corpo e essa pessoa ela é colocada como se fosse um scanner gigante, que é o CAT, que a gente chama em inglês. E é feito perguntas para essa pessoa. Perguntas baseadas no som, em sensações, em imagens, no futuro e no passado. E o que acontece? Os positrons eles brilham. Então as pessoas estão conseguindo hoje descobrir qual parte do cérebro é responsável por essa função. Agora, o que foi muito interessante dentro dessa descoberta? Eles descobriram que o ser humano ele não pensa simultaneamente. Sabe como você escuta muitas pessoas falando, eu fico pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo, eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo? Isso é mito. É uma fila de coisas que você vai pensando, mas para pensar na próxima, você parou de pensar naquela anterior. Correto. O pensamento ele é sequencial e muito rápido. E mais rápido ainda no sexo feminino.
Ui. Isso, as mulheres conseguem pensar muito mais rápido do que o homem. Nozes, bem. Por quê? Por conta da visão periférica. Vocês prestam atenção em muitos detalhes. O homem ele tem mais a visão de funil. Então, o que através dos positrons, eles começaram a descobrir isso. E a parte responsável pelo pensamento do futuro, agora que é o obstáculo, é a mesma parte responsável pelas memórias do passado. Jura? Isso eu não sabia, não. É isso, esse que é uma armadilha, essa que é uma limitação do nosso cérebro. Agora, é muito mais fácil o nosso cérebro se remeter a memórias do passado que já foram vividas e ficaram arquivadas perfeitamente do que pensar no futuro, imaginar o futuro, porque é complexo e precisa de inúmeras informações e técnicas para conseguir reproduzir o mesmo mecanismo que o ambiente utiliza. É aí que o coaching funciona cirúrgico e então pontual. É aí que está a nossa linha temporal. Sim. Que a gente usa, inclusive, a ferramenta no coaching. Sim. E aí a pessoa ela tem a tendência a fazer o quê? A se remeter ao passado ou tentar viver no presente. Porque para pensar no futuro é desafiador. E eu sempre falo que quais são as das nossas limitações, ok? Atenção, a complexidade da pergunta compromete a ordem cronológica da próxima pergunta. Okay? Agora, a resposta à pergunta complexa compromete totalmente a sequência da resposta. Então, nós ficamos constantemente perdidos e limitados quando nós nos comunicamos com nós mesmos. Quando você pede ponte para o futuro é uma técnica, tá? No coaching. A maior número de respostas não sei que eu recebo é sempre nesta técnica. Não consigo ver, não sei, porque realmente é limitante, cara. É limitante. E aí, através das perguntas e das competências que nós, coaches, temos e desenvolvemos, nós conseguimos apoiar essa pessoa a desenvolver essa parte do cérebro. Então, a neurociência, ela está aí. Agora, o que é muito importante no processo de coaching que nós utilizamos é entender o cerebelo. O cerebelo, tá, é onde as informações, motoras ficam gravadas. Então, você repete uma ação algumas vezes e aí o cerebelo ele tem essa informação. É por isso que no processo de coaching, quando o cliente ele estabelece planos, metas de procedimento entre ações, é para ele beneficiar o cerebelo. Agora, ter a competência desenvolvida para depois ele conseguir colocar em prática. Porque o cérebro aprende fazendo. Isso. Não adianta você ficar lá meia hora, blá, 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 não adianta, aprende fazendo. Depois de tudo isso, o que acontece? O sistema límbico entra em ação, é onde as sensações começam a ser elaboradas, não produzidas. Porque elas são produzidas pelo sistema e o aparelho endócrino. Então, o sistema límbico, depende do que você estiver pensando, ele vai mandar uma resposta para a tireoide, para as glândulas suprarrenais, para os ovários ou para os testículos nos homens. E ali, a substância será feita. Se for endorfina, dopamina, a pessoa vai se sentir muito bem. Se a pessoa estiver permitindo pensamentos negativos, destrutivos, cortisol e adrenalina. O que acontece? Compromete totalmente o capital intelectual. O que é o capital intelectual? As inteligências que a pessoa possui. Eu sempre digo que as células bisbilhotam os pensamentos, não adianta. Elas vão lá, o que está pensando? Vamos ver o que a gente vai produzir aqui. As pessoas têm que aprender. Me diz uma coisa, eu sei que você vai voltar aqui, porque o assunto é vasto, mas enfim. Como é que essa tecnologia está afetando o nosso dia a dia em termos cerebrais, inclusive, e comportamentais? Muitas distrações. Hoje em dia estamos tendo muitas distrações. A tecnologia está fornecendo informações para nós a qualquer momento e nós, seres humanos, somos seres de hábitos. Então nós gostamos de ser distraídos. Sabe por quê? Porque aí nós não conversamos com nós mesmos. Nós não ficamos dentro dos nossos pensamentos. E quando nós estamos dentro dos nossos pensamentos, aí vem os outros estudos. A maioria dos seres humanos se motivam se distanciando da dor, Thalia. Não se aproximando do prazer. Do prazer, é verdade. Então, por exemplo, por que as pessoas hoje, através da tecnologia, estão sempre distraídas? Porque, querendo ou não, elas não estão pensando. Estão se distanciando da dor. Estão se distanciando da dor. Agora, elas não percebem que a mente não faz duas coisas simultaneamente. E muitas pessoas, quando deveriam estar estudando, deveriam estar elaborando uma tarefa, executando uma tarefa, fazendo um trabalho, elas estão refém da tecnologia, porque permitiram que o seu ambiente causasse aquelas distrações. Dessa maneira, comprometendo totalmente o foco.
E nesse comprimento de foco que há grandes perdas. E de acordo com a VOCSA desse mês, eles fizeram uma pesquisa que leva 23 minutos para a pessoa voltar para o foco depois de uma distração. Tinha uma pesquisa anterior que eram 3 minutos, agora são 23. São 23 Olha, minutos. Muito louco isso. Né? Isso é perigoso. De qualquer forma, demora para voltar para o foco. Demora. Depois que você saiu dele. Demora, porque a hora que você saiu do foco, você vai receber o que novamente? Uma outra distração. Exatamente. E o que é muito interessante perceber é que cada momento, cada perda de foco, para a pessoa voltar para o foco, ela tem que consumir muita energia. Então é por isso que muitas pessoas elas ficam distraídas. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter um gerenciamento de ações, um gerenciamento de distrações. Hoje a tecnologia já fornece isso. Há momentos específicos que o seu computador desliga. Você não pode acessar nenhuma rede social. Há momentos que a sua televisão ela não funciona. Então os mecanismos hoje, a tecnologia, sabendo dessas perdas, já está tendo funções específicas para limitar as distrações e assim a pessoa que está do outro lado poder otimizar mais seus resultados. Eu sempre digo nos treinamentos que eu vou dar de gerenciamento de tempo, às vezes as pessoas estão na frente do computador lendo um e-mail e deixa aquele pop-up do Outlook lá ligado. Então chega uma mensagem, não adianta, você faz assim para ver pelo menos de quem é. Que este segundo você volta pelo menos umas 5, 6, 8 linhas no cálculo, sei lá o que você está fazendo. O treinador, o professor provavelmente já falou mais de 1000 palavras por minuto. Né? Já foi. E aí a pessoa não entende o que aconteceu. E, bom, agora a gente vai falar sobre um livro, Elite do Coaching do Brasil, que a gente vai sortear 2. Os 2 vão autografar, agora eu vou explicar para vocês por quê. Porque o queridíssimo Mike está aqui, né? Elite do Coaching do Brasil. Dá para ver? Quer que eu tire essa aqui? Pronto. Ai, gente, esse Luiz Fabiano é um jogador tão exigente que vocês nem imaginam. E por que os 2 vão autografar? Porque a apresentadora e amiga de vocês está aqui também, Elite do Coaching no Brasil. Somos colegas de Elite do Coaching. Lógico que ele é muito melhor do que eu, mas eu não vou falar aqui. Ah, é ao vivo, né? O programa não tem jeito de cortar. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele vai responder depois do intervalo. Mike Martins. Reconhecer as emoções ajuda a administrá-las? Fica aí, conexão volta já já. O papo tá demais, Mike. Olá, eu sou José Paulo e estou aqui com você todas as terças-feiras às 10 da manhã na TV Geração Z com o programa Franquias em Foco. Um programa que fala das melhores oportunidades no mundo do franchise aqui no Brasil. Eu te espero toda terça-feira às 10 da manhã aqui na TV Geração Z. Olá, eu sou Mara Bastos e tenho um convite todo especial para você. Temos um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras às 14 horas com uma entrevista, um bate-papo bem gostoso, sabe com quem? Com o seu artista preferido, isso mesmo. Muita música e informação você encontra aqui no Mar em Destaque, sabe por quê? Um programa feito sempre sob medida, especialmente só para você. Todas as sextas-feiras às 14 horas aqui na TV Geração Z. Oi, tudo bem? Meu nome é Davi Mansur. E eu sou a Natália Musselli. E a gente está aqui para convidar você para a estreia do Linha de Fundo, dia 18 de março. Todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã. Para falar de tudo que vai rolar na semana e o melhor do final de semana esportivo. É o melhor do esporte na TV Geração Z. Olá, eu sou Miriam Isabel do Poder Criativo. Todas as quintas-feiras, à 13h, às 13 horas, eu tenho um encontro com você para lembrar você que é você que cria sua própria vida. Aqui na TV Geração Z, Miriam Isabel, Poder Criativo, quinta, à 13h. Olá, tudo bem? Eu sou José Paulo e estou aqui com você todas as terças-feiras ao meio-dia na TV Geração Z, no programa Negócios Online. Um programa que fala de oportunidades de negócio e startups no mundo digital. Eu espero você toda terça-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z.
Olá, eu sou J. Porcino, apresentador do programa Caminhos de Sucesso, todas as sextas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, aqui na TV Geração Z. No programa Caminhos de Sucesso, você vai ouvir a história de personalidades que tiveram um sonho, trabalharam, realizaram e hoje são referência no seu segmento de mercado. Lembre-se, todas as sextas-feiras, programa Caminhos de Sucesso, das 10 às 11 horas da manhã, ao vivo na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió e eu estou aqui na TV Geração Z com o programa Nó na Cuca. O programa feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15 horas, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Conectadas e conectados, estamos de volta ao vivo com Conexão Comportamento, 13 horas e 26 minutos aqui com o fantástico Mike Martins, está dando um banho, uma aula, tá sensacional. Aqui a gente teve um monte de pergunta no intervalo, fizeram entrevista com ele à parte, devia deixar isso aí filmando. Vamos lá, o que eu perguntei para ele antes do intervalo? Reconhecer as emoções ajuda a administrá-las? Por favor. Sim, totalmente. E agora que nós entramos na explicação dos softwares. Então nós temos o hardware, que é o cérebro, como já expliquei para vocês superficialmente. Agora nós temos os softwares, são os programas que operam o cérebro. Então o que significa inteligência emocional? Quando você percebe que a informação que está sendo processada naquele momento não está aproximando você do prazer e do sucesso que você quer ter em relação à comunicação. Então é nesse momento específico que você precisa analisar qual é o resultado que você quer ter perante a comunicação. E esse é o grande obstáculo, tá? As pessoas, elas entram numa comunicação, elas entram numa tarefa, elas entram numa meta sem ter previamente estabelecido um objetivo em relação ao mesmo. Entendi. Então, por não ter esse objetivo, elas se deparam com situações que elas não sabem o que fazer. E elas ficam reféns da inteligência emocional e de qualquer resposta que a mente e o cérebro tragam naquele momento. Então, primeiramente, para você utilizar a sua inteligência emocional, você precisa saber que resultado você quer em relação à comunicação e à interação. Você sabendo qual é a sua meta, você pode, através dessas informações que eu tenho passado e através de outras técnicas comportamentais descritivas, como as expressões faciais, a linguagem não verbal, que hoje nós sabemos que é mais de 93% da comunicação é não verbal. Antes da pessoa falar qualquer informação, um especialista já conseguiu decodificar o que vai vir. Você sabe que os maiores problemas de comunicação, desculpa te interromper, que eu já vi nas empresas, são decorrentes de e-mails. Por quê? Porque você não está falando, tem todo um contexto, tem uma mão, tem um olhar, um tom de voz. E os e-mails, realmente, eles dão margem a essa crise na comunicação. Sim, o nível de alucinação, podemos dizer, ele é muito mais... Ou ele tá bravo, ele elevado. tá não sei o quê. Né? Sim, é muito mais elevado. Então, é nesse momento que vem a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela vem perante a comunicação que você vai utilizar com você mesmo. E é isso que nós temos dito. Quando você se deparar com um momento desafiador, analise essa comunicação de perspectivas diferentes. É isso mesmo que a pessoa quis dizer? É isso que eu estou entendendo? Será que eu entendi mesmo? Será que eu entendi? O que eu posso fazer para que eu tenha fatos e evidências do que está acontecendo? Que estratégia eu utilizei para ter esse resultado? Então a inteligência emocional, se você for analisar, ela é simples. Ela é decorrente às perguntas que você faz para você validar se uma informação é realmente a informação que você está tendo. Então, a maneira que nós comunicamos com nós mesmos determina totalmente o nosso nível de inteligência emocional. É por isso que você perceber uma pessoa mais sênior, com 50, 60, 70 anos, que tem mais experiência de vida, a maioria pensa antes de falar. Exatamente. A maioria analisa antes de falar. A maioria verifica as referências que teve na vida, as aprendizagens e aí verbaliza. Agora, quando nós temos 20 anos, 30 anos, sem noção, nós não temos ainda essa maestria. Agora, quando nós conseguimos utilizar essa maestria
na nossa idade faz uma grande diferença. É por isso, Thales, que quando você pega a geração, Baby Boomers, 60 anos aproximadamente, e a geração XY, 30, os seus 25, e você combina essas duas inteligências, as pessoas só têm a ganhar. E aí a comunicação intrapessoal e a inteligência emocional é aguçada e as pessoas conseguem agir com um repertório mais pleno de possibilidades, sendo mais flexível e gerando melhores resultados em todos os âmbitos. Ele acabou de me deixar mal aqui, viu, Luiz Fabiano? Porque meu filho tem 16 anos e ele pensa antes de falar. Eu tenho uma raiva porque eu não penso antes de falar. Mas tudo bem, a gente com coaching e inteligência emocional, a gente vai adiante, né? Tem uma mística aí, vamos desmistificar? Explica o que significa. Comunicação corretiva, remediativa, generativa e evolutiva. Ok. Esses termos, eles estão sendo utilizados para pontuar e explicar as abordagens terapêuticas contemporâneas. Então, o que acontece? Generativa ou remediativa. Algo está quebrado, podemos dizer. Algo está acontecendo com essa pessoa, algo aconteceu com essa pessoa, e isso está impedindo essa pessoa de viver uma vida abundante. Então, quando usamos uma comunicação corretiva ou remediativa, é como se nós estivéssemos conversando com nós mesmos de maneira destrutiva, focando no que há de errado, focando no que não vai acontecer e focando na dor e no pessimismo. Então, a comunicação corretiva ou remediativa, quando nós estamos nos comunicando com nós mesmos dessa maneira, nós estamos literalmente nos machucando. A comunicação generativa é quando a vida está boa. Quando essa pessoa está indo bem e ela se comunica com ela mesma, se motivando a sempre melhorar. E depois nós temos a comunicação evolutiva. Aí, como essa comunicação evolutiva é quando essa pessoa deseja algo novo na vida dela. A vida dela está boa. Pode ser uma transição de um trabalho para o outro, pode ser quando a pessoa quer aprender uma nova competência, quer abrir um novo negócio, quer fazer uma transição. Então essa pessoa se comunica com ela de maneira que a motiva. Então hoje a comunicação ela é dividida em alguns termos para as pessoas entenderem melhor como elas têm se comunicado com elas mesmas. Porque o grande obstáculo é esse, Thalia. Perceba como que você conversa com você mesmo. Olha o que você está fazendo com você. Mas ninguém passa para essa pessoa um filtro para que ela possa analisar e depois técnicas que essa pessoa pode utilizar para ela ter resultados melhores. É que nem a gente estava falando, né? Você, tudo bem, avalia as microexpressões e até sabe, vamos supor que o cara está mentindo para ele mesmo naquele momento. O que você vai fazer com isso? Né? Sim, essa é a diferença. Porque uma vez que você detectou, qual é a estratégia agora? Que competência você pode utilizar? Qual é o seu repertório de técnicas agora para você se aproximar do seu resultado através do prazer? Então, a comunicação, se nós entendermos, quando nós estamos comunicando com nós mesmos de maneira remediativa, quando estamos comunicando com nós mesmos de maneira generativa e evolutiva, é mais fácil distinguir como que a comunicação está acontecendo e que resultados estamos tendo. Aí, a qualquer momento, o que você pode fazer? Você pode alternar o caminho para ter resultados. É o que a curva da mudança, que é explicado no coaching, faz toda a diferença. Quando nós estamos passando por um processo de mudança, a tanatologia, que é o estudo das fases da morte, acho que você já ouviu falar. Ela explica quando uma pessoa recebe uma doença terminal, um diagnóstico terminal, o que acontece com essa pessoa. E a partir do momento que teve esse estudo e ele foi mapeado e foi apresentado para pessoas até que receberam esse diagnóstico, a pessoa pôde mais facilmente fazer a transição e perceber quando ela estava presa em o que ia acontecer com ela. Porque, como nós já sabemos, o placebo, que é aquela substância inócua que a pessoa toma e ela melhora, os médicos dizem a efetividade, a eficácia, os resultados do medicamento está totalmente conectado na explicação que o médico dá. Então, como nós temos hoje a curva da mudança no mundo corporativo, porque nós temos que lidar com muitas mudanças, nós também precisamos de um norteador para nós sabermos como nós estamos nos comunicando com nós mesmos. Porque depende da nossa comunicação, depende do comportamento que vamos exibir. Exatamente. E esse comportamento está totalmente conectado à nossa meta, o que nós queremos. E, infelizmente, o ser humano tem grandes dificuldades em estabelecer pré-metas antes de tomar alguma iniciativa.
É isso que o coaching faz e é assim que o coaching apoia os clientes. Apoia na comunicação. Você tem alguns exemplos assim de coaching no apoio à comunicação? Lógico, a gente nunca fala nomes aqui, mas os casos, os cases são interessantes até para vocês, as conectadas e os conectados, entenderem mais. Sim, eu trabalhei com um jogador aproximadamente há 1 ano e ele chegou com um tema específico. Ele queria fazer a transição de um clube internacional para um clube brasileiro. E aí nós começamos primeiramente a verificar como estava a sua comunicação. E por ser um atleta de ponta, de alta performance, tinha o físico e o tático e o técnico altamente desenvolvido. Só que a comunicação intrapessoal dele era muito limitada. E ele nunca tinha percebido isso. A partir do momento que nós começamos a mapear com ele quais eram as estratégias que ele utilizava em dias que ele treinava e jogava muito bem, e qual era a estratégia que ele utilizava para se boicotar quando ele não jogava muito bem, quando ele não treinava muito bem, ele naquele momento ele começou a perceber, Thalia, o que ele fazia que funcionava e o que ele fazia que não funcionava. E ali ele percebeu que ele era o responsável por esse ajuste. E uma grande diferença trabalhando com atletas é que, por serem fisicamente, bem treinados e bem musculosos e terem disciplinas, o cérebro ele consegue mandar o estímulo para o corpo muito mais rápido. Então ele percebeu isso. Aí durante a comunicação ele já foi tendo seus resultados e aí ele chegou num momento bem específico que ele falou que ele tinha grandes obstáculos quando ele estava conversando com jornalistas ou quando iam entrevistar ele. E esse momento, se fosse acontecer antes do jogo, desequilibrava ele, e depois do jogo também desequilibrava ele. Nossa. E aí nós novamente percebemos qual era a comunicação que antecedia essa ação, e aí ele conseguiu perceber que o que acontecia era, os entrevistadores e jornalistas faziam 3, 4 perguntas embutidas em uma. E aí ele se perdia, na linha de raciocínio. Ele não sabia o que fazer. Aí ele aprendeu o quê? Uma pergunta, por favor. E a partir desse momento ele escreveu livros, fez inúmeros gols e está muito bem, tendo ótimos resultados. Então essa é a importância, da comunicação. Como ele se comunicava com ele e como que através do processo de coaching ele pôde verificar esses recursos e utilizar ao favor dele. É interessante porque jogadores assim de elite, eles têm que ter essa comunicação intrapessoal muito afiada, porque eu já soube de casos, mais de um caso, que o jogador brigou com a namorada ou com a esposa imediatamente antes de uma final de campeonato e o rendimento caiu demais. Sim. Por causa da reverberação daquela situação, né? Sim, agora eles não são treinados nesse quesito que nós estamos conversando. Tem que treinar, Eles não são treinados. Então esse é um exemplo, agora há inúmeros exemplos. Juízes, advogados, doutores, modelos, golfistas. Coaches, né? Coaches. Aconteceu uma lástima, como é que você vai fazer coaching em alguém, né? Sim, que eles conseguem perceber esses resultados, desenvolvem essas competências. E o mais interessante é que ele desenvolve a competência, Thalia, não somente na meta, no objetivo que ele veio ao encontro durante a sessão de coaching, mas em outras áreas da vida ele começa a evidenciar sucesso. E foi isso que eu escrevi no livro. Essa matéria sobre Sim, isso, que países de primeiro mundo, eles dedicam muito tempo a esse treinamento intrapessoal. Tem até um termo em inglês que ainda não é utilizado aqui no Brasil e em português, que é o termo psyched. Psyched é quando a mente e o corpo estão treinados. No Brasil, nós passamos a maior parte do nosso tempo treinando só o corpo. E o que antecede a ação? O pensamento. Então, qualquer obstáculo que esse jogador, esse atleta tenha antes de uma partida, cortisol e adrenalina é injetado na corrente sanguínea. Ele não consegue acessar o repertório. Até a motivação do cara vai para o espaço. Você sabe que aqui, você está falando de cérebro, né? E eu tenho uma conexão com a casa e com o trabalho das pessoas que estão em casa. Eles estão me fazendo uma pergunta, o pessoal está pedindo a mesma pergunta. Vamos falar um pouquinho mais da coisa de se afastar da dor e se aproximar do prazer, porque eu acho que é um ponto importante para a galera. Isso está totalmente linkado no que nós iniciamos a comunicação, ok? A comunicação intrapessoal. Então vamos dar dois exemplos, ok? Um exemplo da pessoa que se motiva se distanciando da dor e da pessoa que se aproxima, ok? Através do prazer.
Então, exemplo para você, a pessoa que se aproxima de algo, ok, se afastando da dor. Se eu não pagar as minhas contas, eu vou ter que pagar juros. Se eu não levar a pessoa que eu namoro para sair, ela vai ficar triste comigo. Tudo negativo. Tudo negativo. Se eu não terminar esse projeto, eu posso ser despedido. O Luiz Fabiano tá anotando tudo aí. Se eu não fizer o meu imposto de renda, eu vou cair na malha fina, ok? Entendi. Então, isso é a pessoa se comunicando com ela. Então, ela se motiva se afastando da dor e se afastando do sofrimento, ok? E isso a pessoa faz constantemente. Agora, a pessoa que se aproxima, ok? E se motiva se aproximando do prazer. Eu pagando as minhas contas em dias, eu vou ter crédito e eu vou ter tempo para pensar em outras coisas. Eu levando a pessoa que eu amo para sair, isso vai fortalecer a nossa relação e nós vamos ter ótimos frutos. Eu terminando esse projeto a tempo, eu vou conseguir verificar se há algum gargalo, alguma questão para que eu possa reformular, para eu ter uma ótima apresentação e futuramente subir de cargo. Eu fazendo imposto de renda conforme o planejado, eu vou ter tempo para pensar em outras coisas. Então é a comunicação e nós detectamos essa comunicação. É por isso que o coaching é uma metodologia e um processo focado totalmente em apoiar a pessoa a se motivar indo ao encontro ao prazer. Ao prazer. Então essa é a diferença, é como nós nos comunicamos. E aí o que acontece, Thalia? É o que nós falamos. A mente não sabe a diferença da realidade para a imaginação. Então, a pessoa que está se motivando, se afastando do negativo, o que ela está realmente fazendo é mandando para dentro do seu corpo adrenalina, cortisol, que depois de um tempo pode gerar doenças psicossomáticas ou doenças autoimunes. É que o Robert Sapolsky diz. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o meio acadêmico não nos ensina a falar. Não nos ensina a reconhecer emoções e falar conosco e tudo isso. Esse é o grande diferencial, é isso que nós temos nos beneficiado, ok? De países como Estados Unidos, Europas e outros que estão há mais tempo nesse planeta. Então tem mais descobertas. Então nós estamos trazendo essas informações para o Brasil e beneficiando os coaches que estão utilizando isso com outras pessoas e assim trazendo mais recursos e resultados. Então o que você está dizendo aqui, Mike, é que o coaching ele funciona como uma interface entre a mente e o cérebro. Sim, sim. Através de estratégias, técnicas e atitudes, modelo sofisticado de comunicação e perguntas focado no resultado e o que há de mais inovador em técnicas comportamentais. É isso que nós utilizamos quando nós estamos trabalhando com uma pessoa e apoiando-a a atingir a sua meta. Agora vem aquela pergunta. Que pergunta seria primordial eu te fazer e eu não te fiz? O que eu preciso ficar repetindo para mim constantemente para ter os resultados que eu quero? O que eu preciso ficar repetindo para mim constantemente para ter os resultados que eu quero? Se eu ainda não conseguir algo, é porque eu não repeti o suficiente. Esse repetir, ele tem vertentes, né? Porque repetir sempre da mesma forma, sendo que você não está conseguindo, também é que nem dar murro em ponta de faca, né? Sim. É repetir com uma certa criatividade. Sim. Então a pessoa vai perceber. Porque há algumas informações interessantes para nós desmistificarmos. O primeiro é o ser humano, quando ele faz algo e funciona, ele para, tá? Jura? Juro. Quando ele faz algo que não funciona, ele repete. Quantas pessoas param de fumar o primeiro cigarro para voltar? Quantas pessoas perdem o primeiro quilo para engordar 5? Quantas pessoas leem a primeira página do livro e depois param? Então é muito interessante. E Virginia Satir, uma notória especialista em comportamento, disse: o obstáculo, a coisa mais difícil para o ser humano é fazer algo diferente. É criar, seria? Criar. Sim, nós estamos condicionados ao meio, condicionados aos estímulos, à vida que nós trabalhamos muito para nós termos. Só que depois nós deparamos que há prós e contras dentro desse processo. Então, por isso que eu sempre, durante os cursos, quando eu estou conversando com os clientes, eu explico para eles: se você está fazendo algo que funciona, repita, que você vai conseguir o resultado que você quer. Porque você chegou até aqui, eu cheguei até aqui e todos esses especialistas chegaram até aqui através da repetição contínua.
Agora, tem algo que você aprende perante o ambiente. O ambiente ele força a você conseguir desenvolver uma competência específica. Agora, o que acontece quando nós não temos o ambiente? O que acontece quando nós não temos mais a faculdade e nós precisamos fazer isso sozinhos? Aí é o grande desafio da comunicação. A maioria não faz. Aí é o grande desafio do comportamento. E aí, esse é o grande desafio que distancia muitas pessoas da vida que poderiam ter se simplesmente tivessem um coach ou fizesse um curso de alta performance para entender melhor como a sua mente funciona. Repete aquelas perguntinhas que a pessoa precisa fazer para ela mesma, para saber se ela está se comunicando com as próprias emoções, se ela está entendendo o que a pessoa está falando. Aquela do intrapessoal. Okay. Quais os outros pontos de vista eu posso utilizar? Que fatos e evidências eu tenho para chegar a essa conclusão? Essas são algumas das perguntas. Se eu fosse essa pessoa, eu faria dessa maneira? Se tivesse uma outra pessoa vendo isso, essa pessoa chegaria à mesma conclusão que eu? O que o meu mentor, o que o meu ídolo diria dessa percepção que eu tenho nesse momento? E agora, mais importante, o que eu quero em relação a isso? Sensacional. Se não tivermos uma meta, não há propósito. E ainda procrastina. Sem meta, você não tem... Vai pra onde? Então, não faz nada. Sim, mas o meio, o mundo, ele tem uma maneira específica de nos ensinar. Ou é pelo prazer, ou é pela dor. Depende de nós como nós vamos nos motivar. Gostei dessa mensagem. Você quer passar uma mensagem outra para as conectadas e desconectados? Eu quero repetir novamente aquela. Repita! Vamos lá. Se você não conseguiu algo, é porque você não repetiu o suficiente. Então, se você está conseguindo, se você quer algo, repita aquilo, estude, se aprofunde, busque novas maneiras. Hoje nós temos YouTube, hoje nós temos livros, hoje nós temos cursos que podem nos ajudar. Agora lembre-se, há algumas competências que não se aprende a menos que seja presencialmente. Lógico, também. Então, e eu sempre digo também que o auto-coaching eu faço só até a página 2, porque o resto não dá. Sim, é isso. Tem os sabotadores, enfim. Ai, que papo maravilhoso, obrigada. Eu falei que passa rápido. Prazer. Sim. Passa muito rápido. Teoria da relatividade. Você sabe a explicação? É porque a gente estava em momento de prazer. Sim. Um momento fazendo o que você gosta, 1 hora passa 1 minuto. 1 minuto fazendo o que você não gosta, leva 1 hora. Leva 1 hora. Obrigada, querido. Foi um grande prazer. prazer. Vai voltar outras vezes, né? Okay, ótimo. Conectadas e conectados, então escrevam para ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br, o livro A Elite do Coaching no Brasil, onde somos coautores. Temos 2 aqui, serão autografados por ambos, certo? Tá aqui, vamos deixar ali, beleza? Na semana que vem, o Juliano Esperança vai falar sobre o exercício físico, como é que ele afeta a produtividade na sua vida. Olha só que interessante. Muito obrigada pela presença de vocês. Luquinha, te amo, sempre te amarei. Não sei se você volta ou se você não volta. Luiz Fabiano, seja bem-vindo. Um beijão, conexão. Você que está querendo saber mais detalhes sobre